No programa Toca Toca 104, Personalidade em Foco. 4h12. O quadro Personalidade em Foco de hoje tem a honra de receber aqui a psicóloga doutora Erlane Ventura. A doutora Erlane Ventura, que é psicóloga comportamental. Vamos dar uma boa tarde à doutora Erlane. Uma boa tarde para a senhora, doutora. Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da 104 FM. É um grande prazer estar com vocês aqui nessa tarde chuvosa, gostosa. Vamos juntos. Doutora, nós temos hoje um assunto bastante polêmico para tratar, né? Só um pouquinho, né? Doutora, eu quero começar perguntando à senhora qual exatamente é a sua especialidade, qual a sua área, o que a senhora faz exatamente? Eu já sou psicóloga há 20 anos, já tenho uma jornada boa aí. Sou psicóloga comportamental, sou psicóloga especialista perita do trânsito. Então essa galera que vai tirar a primeira habilitação, né, já conhece bem. E também sou psicóloga da terapia cognitiva da terapia dos esquemas. Ou seja, a terapia dos esquemas é uma versão renovada, melhorada da terapia cognitiva comportamental. Sim. Doutora, nós estávamos aqui conversando em off, né? Nós havíamos dito que nós iríamos conversar principalmente entre outros assuntos, mas principalmente abordando aí a questão do comportamento dos jovens de hoje em dia. O que a senhora tem a falar sobre os jovens de hoje em dia? Vamos aí abrir o leque de assuntos. Os jovens de hoje em dia, segundo as pesquisas, né, que a gente vê em todos os lugares, em todas as plataformas, dizem que 50% dos jovens hoje se consideram rolezeiros. Então, aquele famoso rolé que a garotada toda gosta de fazer. Então, nós temos pesquisas hoje que apontam isso, que 50% dos nossos jovens são considerados rolezeiros. Ou seja, a gente tem uma juventude hoje que ela quer ser livre. A gente tem uma juventude hoje que ela quer liberdade. Só que eu costumo muito falar com os meus pacientes adolescentes, principalmente em consultório, que não adianta eu querer tanto uma liberdade e eu não saber o que fazer com ela. Exatamente. E aí eu me torno ainda mais prisioneiro. Mas a juventude de hoje, ela quer justamente isso. Ela quer liberdade, ela quer ser livre, ela quer ser feliz. Só que muitas das vezes eles não sabem como lidar com essa liberdade que eles tanto pregam e tanto almejam. A juventude de hoje em dia, elas se acham autossuficientes. Sim. Né? O que acontece com a juventude por se achar autossuficiente é porque eles acham que eles são eternos, que eles não vão morrer. Exatamente. Até porque quem morre não são jovens, são os idosos, não é? São as pessoas de mais idade. Essa é a regra, né? Essa é a regra. Só que a gente hoje vê muito mais jovens morrendo e se matando do que os adultos e os idosos. Eu costumo dizer nas minhas palestras que os idosos, eles estão morrendo realmente de velhice. Eles estão envelhecendo e eles estão morrendo. Eu diria até, doutora, se a senhora concordar comigo, eu diria até que daqui a uns 50 anos nós vamos ter muito menos idosos do que hoje em dia. Sim. Hoje nós já temos 50 milhões de jovens. Então, hoje nós já somos muito mais jovens. A gente tem muitos jovens hoje no mundo. Então, a gente precisa saber como lidar com essa juventude. O tempo é outro, o mundo é outro, a nossa realidade é outra. Então, a gente não tem como viver hoje, como a gente vive, principalmente o futuro, preso ao que muitas das pessoas falam. Antigamente não era assim. Concordo, antigamente não era assim, mas a nossa realidade é outra hoje e a gente precisa acompanhar. Já que a senhora tocou no assunto antigamente não era assim, eu quero fazer uma pergunta para a senhora. Na sua opinião profissional, qual a diferença do jovem de alguns anos atrás, no caso da nossa geração, para o jovem de hoje em dia?
Como eu disse para você, eu já tenho 20 anos de trajetória como psicóloga. E esses 20 anos eu atendo crianças e adolescentes, assim como jovens e adultos. Mas as crianças e os adolescentes, eu digo para você com toda certeza e convicção que eu tenho como profissional há 20 anos. É gritante a diferença de uma criança e um adolescente de 20 anos atrás para hoje. Há 20 anos atrás, para você conseguir trabalhar com uma criança e com um adolescente, era um custo. Aquela criança, ela não conseguia trazer para você, desenvolver com você um diálogo para você começar um trabalho. Hoje, você tem crianças com 5 anos que sentam na sua cadeira em frente a você no seu consultório, que elas conversam como adultos. E o que você conversar, ela vai conseguir desenvolver. Então, por isso que eu estou falando para você, os tempos são outros e nós precisamos acompanhar. Uma coisa é certa, a gente não tem como educar os nossos filhos hoje, ensinar os nossos filhos hoje, preso num passado que a gente viveu há 30, 40 anos, que foi mais ou menos a minha juventude e a sua. Sem querer falar a nossa idade aqui, é isso? Sim, com certeza. A gente não precisa. É verdade. Mas deixa eu falar uma coisa com a senhora. De acordo também com a pesquisa que nós fizemos ali no Facebook, que a opinião foi unânime. Sim, eu vi, entendeu? muito tá todo legal. mundo falando que está muito complicado, que os jovens estão muito complicados. Mas aí vem aquela pergunta que todo pai e mãe faz numa situação dessa. Aonde foi que eu errei? Quer que eu fale mesmo de verdade? Pode ficar à vontade. De verdade verdadeira? Pode ficar à vontade. A gente tem errado desde o começo, no princípio de todas as coisas. Tudo. A gente já começa a errar. Primeiro, a gente precisa entender que as nossas crianças, elas precisam de limites. As nossas crianças precisam aprender a crescer seguros. O que acontece é que a gente deixa tudo passar. E aí, quando a gente se depara com um adolescente com 13, 12, 15 anos dentro de casa, que a gente não reconhece mais aquele adolescente, aí a gente percebe que a gente não dá conta de lidar com todas aquelas demandas que são trazidas. Precisamos entender que, quando a gente fala de adolescência, a gente fala de uma das piores fases e a mais difícil que um ser humano passa. Ele não é mais criança, mas ele ainda não é adulto. Então, é justamente aquela fase de transição, de mudança. E é justamente aí que muitos pais têm se deparado. E agora? O que eu faço? Eu não sei lidar. Mas esse eu não sei lidar, ele precisa aprender a lidar desde o começo. Então, essa criança, desde sempre, ela precisa, por exemplo, do limite. Então, eu sou uma mãe que nunca falo não para o meu filho, ok? Enquanto criança. Como é que esse filho vai atender a um não com 13, 14 anos se a vida inteira foi permitido tudo a ele para fazer? Verdade. A conta não fecha, a conta não bate. Então a gente está falando de jovens, ok? Como que está a realidade dos nossos jovens hoje? Mas a gente precisa entender que esses jovens, ele já não nasceu jovem. Esse adolescente, ele não nasceu adolescente, ele já foi criança. E é justamente na fase desse desenvolvimento que a gente precisa colocar limites. A gente precisa criar os nossos jovens para se tornarem um adulto seguro. E, infelizmente, Oswaldo, o que mais a gente tem visto hoje, e eu, enquanto profissional, infelizmente, presencio isso todos os dias, são jovens totalmente inseguros, desamparados, muitas das vezes sem saber o que fazer no mundo por conta desse suporte familiar que tanto falta. Então, assim, não tem como a gente começar esse nosso bate-papo aqui de hoje sem falar que a família tem essa responsabilidade sobre os jovens. Eu, enquanto mãe, você, enquanto pai, a nossa responsabilidade para ensinar e educar essa criança é nossa. Aí esse jovem vai ser o reflexo do que a gente educou, do que a gente ensinou. Você quer um exemplo? Hoje,
a gente encontra muitos pais que têm criado seus filhos para não se frustrarem. Não, porque eu tenho que dar tudo para o meu filho, porque eu sei o quanto que foi ruim eu querer alguma coisa na minha infância e na minha juventude eu não ter isso. Então eu não sei quem foi que colocou na cabeça de muitos pais, né, mães e pais, que colocam assim: o meu filho não pode sofrer nenhuma frustração. Ou seja, se a gente vive num mundo em que a gente é contrariado o tempo todo, ok, e não tem problema nenhum nisso. A gente vive num mundo que a gente vai sofrer frustração o tempo todo, ok, e não tem problema nenhum nisso. Agora, eu não tenho como, num mundo que a gente vive hoje, a realidade que o nosso Brasil apresenta, eu achar que eu vou criar uma criança que ela não pode ter frustração, aí é o exemplo do que eu estou dando para você. O começo está todo errado. Ou seja, mesmo que o pai ou a mãe hoje tenham condições para dar uma vida melhor para os seus filhos, a senhora aconselha a não dar tantas coisas para a criança para não fugir à realidade. A gente precisa ensinar também essa criança que ela precisa conquistar. Porque a maioria dos pais são assim, né? Sim. Ah, não, eu sofri, mas eu não vou deixar meu filho sofrer. Pois é. Aí começa a dar as coisas para a criança, começa a fazer as coisas muito fácil para a criança. Isso. E aí o que eu vou crescer aprendendo, Oswaldo? Fala para mim. Se a vida inteira alguém me ensinou que eu consigo tudo fácil... Ela vai crescer com essa facilidade? Isso aí, eu tenho tudo nas mãos, a hora que eu quero. Eu vou crescer esse jovem achando que o mundo vai fazer por mim a mesma coisa. E é justamente o que a gente sabe que o mundo não faz. Pelo contrário, muitas das vezes ele nos tira. Então a senhora acha importante, no caso, lapidar a criança desde pequeno, sim, para que se torne um adolescente seguro, responsável. O que acontece é que assim, antes, né, um bom tempo atrás, a gente criava os filhos para poder ter mais responsabilidade. Hoje, eles estão demorando muito mais para assumir essa responsabilidade. É gritante essa diferença. É surreal. Antes a gente vem de uma geração de que se dava responsabilidade para as crianças desde cedo. Hoje, a gente vive uma realidade de que muitos pais acham que essa responsabilidade ela tem que ser dada mais tarde. E esse mais tarde vai justamente refletir aonde? Na adolescência e na juventude. Mas espera aí, como é que do nada, do dia para a noite, eu vou começar a ter responsabilidade na minha vida se isso nunca foi repassado para mim? Se nunca foi ensinado para mim? Você entende? A conta não fecha, a conta não bate. Então, o que acontece hoje na nossa realidade, e eu acompanhei as respostas, né, a enquete que você fez na rádio hoje, muitas pessoas respondendo assim, cobrando dos jovens. Ah, porque os jovens estão assim e estão assados. Concordo com você. Mas espera aí. Quem é que tem ajudado esse jovem? Quem é que tem ensinado? Quem é que tem sido o suporte para ele? Ele não vem do nada. Ele tem uma história, ele tem uma família, ele tem que ter um suporte. Se isso não é dado, como é que eu vou me tornar esse jovem? E ao contrário de que muita gente pensa, a educação vem de da casa. Escola. Não, vem da escola. Muitos acham que é a escola que educa. Não é isso? A educação vem de casa. Vem de casa. Sim, só que muitos pais acham... A escola ensina. A escola ensina. Só que aí eu tô brincando com você sim. Justamente o contrário, de que o que as pessoas, muitas famílias acham que a responsabilidade de educar o meu filho é da escola. Não. 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 A família educa, é obrigação, é responsabilidade da família de educar. A escola, Oswaldo, ela ensina. Ensina o quê? Matemática, português, geografia. Então, os valores, né? A índole, a personalidade dessa criança, ela está sendo moldada dentro da minha casa.
Essa criança, esse adolescente e esse jovem, ele é reflexo da família que eu tenho sido. Aí eu jogo uma pergunta para os nossos ouvintes nessa tarde. Qual é a imagem que os nossos filhos têm refletido sobre a nossa família? Qual é essa imagem? Exatamente. E é isso que a gente precisa responder. Então, a gente não tem como colocar os jovens para Cristo, para ser crucificado, se a família também, muitas das vezes, tem ficado em falta para esse jovem. E o que a gente muitas das vezes tem visto é jovens totalmente estáveis emocionalmente, sem suporte e sem amparo nenhum. E muitas das vezes por conta da família. Eu falo isso para você porque eu lido com isso dentro de consultório. Agora, eu queria tocar num assunto com a senhora, de um assunto que a gente tem visto aí muito na televisão e há pouco tempo atrás aconteceu aqui em Santo Antônio de Pádua. Quando um aluno, ou um pai, ou uma mãe agride um funcionário ou um professor dentro da escola. Bom assunto. Qual a sua opinião sobre isso, sobre esse assunto? Chegou a esse ponto. Foi agredido, não foi? Qual é o meu papel enquanto mãe? Se eu chego, eu sou chamada na escola porque a minha filha, eu tenho uma filha com 16 anos, se eu sou chamada à escola porque a minha filha agrediu um professor, quem quer que seja dentro de uma escola. Qual é a postura correta que eu tenho que ter em relação a isso? Eu preciso entender o que aconteceu. Só que eu, Erlane, nunca vou dar razão ao meu filho que levantou a mão, sequer a voz para um professor. Só que a gente vive uma outra realidade, infelizmente. Muitas das vezes a gente vê pais que acontece isso e vai para a escola e dá razão ao filho, tira a autoridade desse professor na frente do filho. E o que eu estou ensinando para esse filho? Foi o que aconteceu aqui em Pádua. Pois é, infelizmente. Foi o que então, aconteceu muitas das aqui. vezes a gente precisa ter cuidado porque nós, enquanto pais e educadores e formadores de opiniões que somos dos nossos filhos, nós estamos justamente fazendo o contrário, ensinando nossos filhos a como burlar regras, burlar leis e desrespeitar autoridades, porque um professor dentro de sala de aula, ele é a autoridade máxima e o meu filho, a minha filha, deve sim respeito a esse professor. Então, por isso, a todos que compõem a escola. Que compõem a escola, desde o porteiro. Exatamente. Desde o porteiro. Mas essa é a diferença. Então, a gente está falando dos jovens. Vou repetir. A gente está crucificando os jovens. Mas espera aí, será que eu, Erlane, será que você, Osvaldo, ensina o seu filho a ser educado? Será que você ensina o seu filho, desde a hora que ele entra na escola, a dar bom dia? O tio que fica lá no portão, que recebe ele todos os dias? São os valores que todos os pais obrigatoriamente têm que passar para os seus filhos. Isso, esses valores vêm de onde? De casa. De casa, não é da escola. De casa. É de casa, porque eu só vou saber que a minha criança tem que dar um bom dia pro tio do portão, porque ele aprendeu isso na escola. E isso muitas vezes não acontece. Então, a gente precisa ter cuidado, porque nós estamos muitas das vezes jogando os nossos filhos para um precipício e que esse precipício muitas das vezes ele não tem retorno. Verdade. Então, a todos os pais que nos escutam nessa tarde, a gente precisa deixar muito bem claro que a gente precisa, desde cedo, educar os nossos filhos com valores, respeitar a autoridade, porque se isso não acontece hoje, a gente com certeza vai ter grandes infratores. A gente vai ter jovens com transtornos de personalidade, de conduta. Aí a gente não entende porque cada vez mais nós temos visto os nossos jovens indo para o caminho das drogas, né, e outras coisas maiores, e a gente não entende. Aliás, o maior problema do Brasil com relação à violência, na minha opinião, não sei se na sua também, é falta de educação. Sim.
Trânsito. O que eu falei para você? Eu tenho 20 anos como perita especialista do trânsito. 20 anos. Trânsito hoje é a quarta maior causa de morte entre jovens de 18 a 29 anos. Prestou atenção? É a quarta. O trânsito hoje, ele só perde para o câncer. E eu digo para você que daqui mais um dia ele vai ultrapassar o câncer. Porque eu creio que a medicina, com a evolução que nós temos na medicina, nós vamos ter cura para o câncer e o trânsito vai ser o que mais mata os nossos jovens. Então foi o que a gente acabou de falar agora há pouco no começo da nossa fala. Os nossos idosos estão morrendo de velhice, os nossos jovens estão se matando, ou nas drogas, ou na criminalidade, ou no trânsito. E isso eu vejo a irresponsabilidade dos nossos jovens hoje que entra para uma sala de avaliação psicológica para o trânsito sem compromisso nenhum. Você quer o maior exemplo de que a família é que é responsável pelo seu filho e pela educação dela? É que um menor de idade conduza uma motocicleta. O que mais a gente vê na nossa região são menores de idade andando de moto. Aí eu digo para você, um menor de idade, ele trabalha, Oswaldo? Não. Como é que ele consegue esse dinheiro ou como é que ele consegue ter essa moto? Alguém deu. Alguém deu. Quem deu? Na maior parte das vezes, os pais. Então, eu costumo dizer que os pais, que são os responsáveis pelos seus filhos, muitas das vezes eles são irresponsáveis. Porque não tem como eu dar uma moto na mão da minha filha menor de 16 anos para poder pilotar. E aí depois a gente chora, né? E como que eu lamento e choro pela perda de um jovem em acidente de trânsito. E a gente briga, e a gente fala de educação no trânsito, e a gente tenta educar da melhor maneira possível. Mas espera aí, para um menor de idade estar andando com uma moto, é porque um irresponsável deu essa moto para ele andar. Verdade. Então aí está o exemplo do que a gente faz. Infelizmente, só adicionando aí as suas palavras, infelizmente no nosso país a lei é muito fraca. Pois é. Mas a lei não precisa ser fraca nem ser forte. Se eu, dentro da minha casa, já faço o que é certo desde sempre, a lei ela vai servir. A lei pode partir de casa, né? Não, deve partir. Deve partir, né? Porque se eu ensino para um menor de idade que ele já pode andar de moto, se a lei me diz o contrário disso, eu estou ensinando para ele justamente que não precisa respeitar regras. Que lei não existe. Para que existe lei? Para ser burlada? Mas vamos nós. Mas eu vou te fazer uma pergunta agora. A que a senhora atribui a esse comportamento dos jovens de hoje em dia? Qual o principal vilão? O principal vilão de hoje tem sido a permissão. Tá tudo muito permitido. Tá tudo muito dado facilmente. Eu diria até, como eu estava falando em off aqui, que eu acho que um dos maiores vilões de comportamento dos jovens hoje em dia é a internet. A internet também, mas... A internet é um problema. A internet tem sido um problema, com certeza. Por que a internet tem sido um problema? Porque não tem controle. Isso aí. Isso aí. Porque não tem controle. E não tem controle desde quando? Quando esse jovem já está com 20 anos? É. Não. Mas aí cai no pensamento de anteriormente, entendeu? Não tem controle porque os pais não controlam. Isso aí. Os pais têm que controlar. Porque... Mesmo que seja uma coisa incontrolável, entre aspas, os pais têm que estar ali para ver o que o filho está fazendo, o que está acontecendo, Sim. Entendeu? Mas cada vez mais se entrega telas nas mãos de crianças. E aí a gente tem a Sociedade Brasileira de Pediatria que fala pra gente que uma criança de 0 a 5 anos de idade, ela não tem necessidade nenhuma de interação com telas. Telas que eu digo, computador, celular, tablet, Sim. qualquer coisa. Então a gente tem uma sociedade de pediatria, né, que a gente estuda para isso, nos dizendo que
Nenhuma criança tem necessidade de tela, de uso de celular de 0 a 5 anos de idade. O que a gente tem visto, Oswaldo? É o que mais vê. O que mais a gente vê. Bota na mão da criança para a criança parar de chorar, para a criança ficar quietinha. Que é o que o meu marido sempre fala, né? E gosta muito dessa frase. O celular hoje nada mais é do que a chupeta que a gente dava para poder acalmar a criança anos atrás. É a chupeta moderna. Isso aí, a chupeta moderna, só que a chupeta antes, o mal que ela nos fazia era nos deixar com a arcária dentária deformada e a gente precisar usar um aparelho. Ok. Isso. Não é isso? Exatamente. Hoje o mal que nos causa é muito maior, o prejuízo é muito maior e muitas das vezes a gente não consegue corrigir isso daí. Tá dentro da cabeça. Pois é. Então, hoje a gente vê crianças de colo com 5, 6 meses que já tem um celular em mãos. Por quê? Porque é muito mais fácil eu deixar a criança presa aquilo ali do que eu ver uma criança fazendo bagunça, do que eu ver uma criança chorando, né? Então, hoje a gente não se vê mais isso. Não tem mais as brincadeiras de antigamente, né? Por exemplo, essas brincadeiras, pique-esconde, essas coisas, as crianças hoje em dia não sabem nem o que é isso. Antes os pais nos chamavam para nós sairmos da rua, porque nós brincávamos na rua até mais tarde da noite. Hoje, os pais estão tentando empurrar os filhos para a rua, para o quintal, para poder o quê? Brincar, e mesmo assim não consegue. Nós temos hoje, Oswaldo, que a gente fala, filhos do quarto. Eu ia tocar justamente nesse assunto. Que beleza. Então toque, por favor. Nesse assunto. O que a senhora acha? Qual a opinião da senhora de uma criança, por exemplo, que fica mais no quarto do que qualquer outro ponto da casa e com o celular na mão? Eu pergunto para você, que não é um psicólogo comportamental. Só vou te fazer uma perguntinha. Isso pode fazer bem? Acredito que não. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como fazer bem para alguém viver dentro de um quarto o tempo todo. A gente hoje tem famílias dentro de casa que não existe mais diálogo. Jantar e comer à mesa, ou fazer qualquer refeição à mesa, isso não existe. Eu costumo falar nas minhas palestras, né, quando eu vou falar para públicos mais adultos, que hoje a gente não tem mais aquele almoço de família aos domingos, que a gente comia aquela famosa macarronada das nossas mães, das nossas avós. Reunia hoje a família. Reunia a família, porque a comida, ela tem essa função de aproximar, de conectar, de unir. As famílias hoje não têm mais isso. Aliás, para falar a verdade, a palavra família, ela está aos poucos, infelizmente, deixando de existir. Pois é. Tá deixando e aí, pois é, infelizmente, você me fala isso e eu vou jurar para você que isso me causa arrepios. Aí você imagina, a gente escuta essa frase, o que a gente imagina que vai ser a nossa sociedade. O que a gente imagina que vai se tornar os nossos jovens. Na verdade, hoje em dia, doutora, não querendo lhe cortar, hoje em dia um jovem, ele se sente melhor com amigos do que com os familiares. E você sabe por quê? Aí você deve estar pensando assim, Irlane, para de brincadeira, quem veio aqui para poder responder as perguntas foi você. E não fui eu. Mas sabe por que isso acontece? Porque o que a gente vive hoje é assim, a gente precisa motivar os nossos filhos cada vez mais. A gente não tem só que viver condenando, comparando, acusando. Então, muitas das vezes, aquele suporte que eu, enquanto jovem, eu, enquanto adolescente, preciso dentro de casa, é justamente o que eu não consigo ter. E sabe por quê? Porque não existe diálogo. Existem muitos adolescentes e muitos jovens que vão conversar com os pais hoje e, ao invés de serem acolhidos, são acusados, são comparados. Porque você não faz isso, fulano faz. Porque você não presta, porque você é isso, porque você é aquilo.
Então, a família que é para acolher, sem saber, está expulsando esse filho dentro de casa. A família que é para estar ali conversando e conversar sobre tudo, sobre drogas, sobre vícios, sobre bebidas, sobre sexualidade, sobre tudo. Essa família simplesmente expulsa. E aí, muitas das vezes, vai cair aonde você está falando. O amigo virtual vai ser o que vai amparar e vai acolher. Hoje, antigamente a gente tinha, até pouco tempo nós tínhamos, os nossos amigos eram amigos de onde? Da rua, do nosso bairro, da nossa escola. Os amigos hoje são quais? São virtuais. São milhões. Muitos nem conhecem. Eu tenho milhões de amigos e eu não tenho nada. Sendo que esses milhões aí pode ter algum problema muito sério. Isso aí, principalmente com os nossos meninos e meninas menores de idade. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque a internet, muitos acham que é um campo, né, um território sem lei, mas não pode ser. Deixa eu perguntar um negócio à senhora. Com relação à internet, a senhora acha viável deixar a internet liberada para um adolescente aí de 13, 14 anos? Não. Tem que se ter uma supervisão. Eu sei que eles vão, que se tiver algum adolescente, algum jovem me ouvir essa tarde, vai detestar essa psicóloga e vai pensar assim, eu nunca vou nessa psicóloga. A supervisão de tempo, a supervisão de ver com quem conversa, o que conversa, aonde conversa. Essa é a supervisão. Então, eu preciso saber com quem que a minha filha conversa, o que está acontecendo, para justamente a gente não se deparar e não ter as surpresas que muitas das vezes a gente tem. De saber que a minha filha foi assediada, né, por um maior, por um homem, e aí eu não sabia que aquilo estava acontecendo. Porque a internet é uma caixinha de surpresa, né? Pois é, e uma surpresa às vezes não boa, né? Muitas vezes desagradável. Sim, e perigosa. E é justamente essa consciência. Mas para isso acontecer, você entrou num tema muito importante. Então vamos lá. Eu estou dentro de casa. Então a minha casa, vamos dizer, eu, meu marido e a minha filha, ok? Muitas pessoas vão dizer assim para mim, muitos pais que estão nos ouvindo nessa tarde, pode estar dizendo assim dentro de casa, comentando, mas Erlane, mas eu fico fora de casa o dia todo. Eu também fico. Eu fico fora de casa, muitas das vezes, até 9 horas da noite em consultório. Só que eu, Erlane, você, Osvaldo, nenhum de nós conhece melhor os nossos filhos do que nós mesmos. É verdade. Então, é justamente essa atenção que eu preciso ter. Peraí, a minha filha está apresentando um comportamento que não está muito legal. Eu tenho visto ela mais introvertida, eu tenho visto ela mais quieta dentro do quarto, ela não sai mais com aquele amiguinho que saía. Na escola, está apresentando notas baixas. Então, perceba, eu não estou o tempo todo, mas quando a gente fala de criação de filhos, a gente não fala de quantidade, a gente fala de qualidade. Porque muitas das vezes eu posso passar o dia inteiro com os meus filhos dentro de casa e não ter um tempo de qualidade, e sim quantidade. E muitas das vezes o contrário, eu costumo falar isso muito com a minha filha. Eu fico fora de casa. Só que quando eu chego em casa eu falo com ela assim, olha, eu estou vendo tudo o que está acontecendo. Só para você saber. Eu estou vendo que tem alguma coisa que não está legal. Eu já percebi isso daqui. Então, só para saber, para te avisar que eu estou fora o dia inteiro, mas eu estou observando você o tempo todo. A senhora acha que na mudança de comportamento dos filhos dentro de casa já é um sinal de alerta? Com certeza. Um sinal de alerta que essa criança pode estar, sim, sendo assediada. Uma observação que a gente consegue ter, que essa criança, esse adolescente, está passando por um transtorno de ansiedade, por uma depressão, está sofrendo um bullying na escola,
A gente consegue ver, só que muitas das vezes, sabe o que muitos de nós pais fazemos? A gente acha, sabe o quê? É fase, isso vai passar. E é frescura, é falta do que fazer. Então, essa frase, ela é muito perigosa. Ah, isso é fase, vai passar. Nem sempre passa. Às vezes não chega nem a começar direito, e aí a gente tem, muitas das vezes, adolescentes e jovens tirando a própria vida. É verdade. Por falta, às vezes, muitas das vezes, por falta de atenção dos pais. De observar. Não tem ninguém nesse mundo que conheça a minha filha mais do que eu. Não tem ninguém nesse mundo que conheça a sua filha melhor do que você e a sua esposa, que é a mãe delas. Então, assim, eu sei quando algo não está indo bem e eu tenho por obrigação, é minha obrigação. Eu sou responsável por esse filho, de saber que não tenha alguma coisa, não está indo bem e eu preciso de ajuda. E aí você pode, quem está nos ouvindo pode perguntar assim, mas eles não falam, por que eles não pedem ajuda? Porque justamente muitas das vezes não são acolhidos, são criticados, muitas das vezes são julgados. E principalmente quando a gente fala de transtornos de ansiedade, depressão, a gente ainda tem uma cultura, infelizmente, totalmente errônea de que é o quê? Falta de Deus, frescura, falta de louça para lavar, pois eu digo muito nas minhas palestras que tem muita gente que tem muita louça para lavar, que sim, tira a própria vida. Tem muitas pessoas que têm fé, sim, e tiram a vida. E a gente precisa entender que isso é um sofrimento. O maior sofrimento que uma pessoa pode estar passando é de pensar assim, a solução para o meu problema vai ser eu tirar a própria vida. Então não é frescura, não é falta de Deus e nem é falta de louça para lavar. É falta de ser acolhido, de ser escutado. Nós vivemos num mundo hoje, numa sociedade em que as famílias não se escutam, não param para escutar e saber. Eu tenho muitas queixas de adolescentes em consultório dizendo que o pai e uma mãe não chega perto e pergunta como foi o seu dia. Como é que está a sua nota na escola? Como é que foi a prova que você fez? E isso é mais do que nada a nossa obrigação, nossa responsabilidade. Verdade. A senhora falou aí com relação a monitoramento. A senhora disse que monitora a sua filha, que conhece a sua filha. Agora eu vou falar de um outro tipo de monitoramento, que alguns pais adotam para os seus filhos, como, por exemplo, apps que monitoram celular. A senhora é contra ou a favor disso? Sou a favor. É meu filho. Eu preciso saber aonde ele está, com quem ele está e aonde ele está, o que ele está fazendo. É meu filho, é minha filha, principalmente menor de idade. Eu preciso saber aonde está. Então, se a minha filha fala para mim assim, mãe, eu estou indo às 7 horas na casa da minha coleguinha, eu tenho que ter certeza e saber que a minha filha está na casa da... Eu vim para cá agora, né? Para nossa entrevista aqui, nossa conversa aqui hoje. Eu deixei a minha filha em casa. Ela disse assim, mãe, eu posso ir para a casa da minha amiguinha? Eu falei, pode. Mas o que ela precisa fazer quando ela chega lá? Ligar para você. Ligar para mim e me mandar foto. Ó, já estou aqui. Entendeu? Então, assim, não tem como uma menina com 16, 14, 13 anos eu não saber para onde a minha filha e nem meu filho está. Isso não existe. E muitas das vezes nós estamos, com essa atitude, nós estamos fazendo o quê? O que eu costumo dizer, dando sorte para o azar. Com certeza. Mas eu vou aprofundar um pouquinho mais. Eu estou falando monitoramento com relação a, principalmente, celular. Porque existem uns apps de celular que eles infiltram no celular do filho, entendeu? E você passa a enxergar tudo o que ele faz dentro desse celular. Ou seja... Eu vou usar um termo aqui que às vezes talvez esteja até errado. Você invade a privacidade do seu filho. Sim, pois é. Entendeu?
E a senhora acha que esse tipo de app é correto? Aí eu respondo para você com outra pergunta. Um menor de idade, ele tem privacidade? Não deveria, né? Não. Não deveria. Não. É verdade. Não deveria. Principalmente quando se trata de internet. Principalmente quando se trata de internet. Principalmente. Então, assim, isso é um assunto que vai cada um pensar de uma forma. Então, eu não estou dizendo para você que seja via de regra e que todo mundo tenha que fazer. Mas eu penso que a minha filha, com 16 anos, essa privacidade dela é velada. Tem que ser velada. Então, a senhora é totalmente a favor. Sim. Então, por exemplo, a minha filha está dentro de casa comigo e muitas das vezes ela fecha o quarto. Para que fechar quarto? Tá todo mundo em casa. Não tem ninguém fazendo nada escondido. Às vezes um computador dentro do quarto, tá lá batendo papo, alguma coisa. Pois é. Então, para quê? É isso que a gente precisa ter cuidado. Se desde o começo a gente já... peraí. Não, porta de quarto fechada para quê? Vamos deixar aberta, todo mundo dentro de casa. Você está no quarto, eu estou na sala, meu marido está no outro quarto, está todo mundo fazendo alguma coisa. E não tem esse motivo. Só que a gente tem muitas famílias hoje que deixaram os quartos dos filhos serem campos minados, que não entram. Você sabia? Se você não sabia, você vai ficar sabendo. Existem pais hoje que não conseguem entrar no quarto dos filhos para limpar? É verdade. Tu ri, Oswaldo? De desespero? Pois é. Pois é. Você falou uma coisa bem familiar. Por mais que me pareça. Pois é. Aonde? É complicado, né? Não é complicado, não. É complicado. Essa palavrinha complicada não é complicado, não. Então, aonde que isso vai acontecer? Aonde que eu não estou dando responsabilidade? Então, por exemplo, qual é a responsabilidade que eu dou para esse filho, né, de varrer o próprio quarto, de limpar o próprio quarto, ou eu entrar? Então, como é que pode passar pela cabeça de alguém que você está dentro da sua casa, esse cômodo, ele faz parte da sua casa e você não pode entrar para limpar, porque é um campo minado? É verdade. É impressionante. O assunto, a senhora tocou num assunto aí realmente bem polêmico. Pois é. E eu queria me aprofundar um pouco mais. Com relação às obrigações de uma criança dentro de casa. Tem que ter. A partir de quando? Desde quando essa criança já começa a ter noção e saber que ela quer um joguinho, ela quer um brinquedo. Sabe o que acontece? Aí vamos voltar à nossa fala do começo. Tá tudo permissivo. Eu ganho tudo, mas eu não preciso dar nada. É isso? Uhum. É isso. É isso aí. Cadê a troca? A gente precisa, desde cedo, ensinar para os nossos filhos que a vida é uma via de mão... dupla. Ah, não é única, não? Ah, não, é única, desculpa. Não, te peguei. É dupla. É dupla. Pegou mais uma vez. Pois é. É dupla, Oswaldo. Mas muitos acham que é uma via de mão única. E nós temos criado... Tanto que quanto com vir também, né? Isso aí. Então eu só dou. Não, porque eu tenho que dar para o meu filho o melhor brinquedo porque eu não tive, porque eu tenho que fazer pelo meu filho pelo que eu não tive. E o que esse filho tem feito em troca? Aí a gente vê, né? Vai para os nossos consultórios, muitas das vezes, pais que não sabem o que fazer com o filho que não consegue, que não quer fazer nem a própria atividade da escola. Tem que fazer barganha. Tem que prometer um mundo para aquela criança, para ele poder fazer alguma coisa. Se você não fizer, eu vou tirar o seu celular. Isso. Aí começa. Aí começa. Só que não tira. E o maior mal que os pais cometem é subestimar as crianças. Achar que eles não sabem nada, que eles não entendem nada. Pois é um erro muito grande. Eles sabem tudo e eles estão entendendo tudo. Como assim, Erlane? Eles estão entendendo tudo. A maneira deles, eles estão entendendo o que está acontecendo. A maneira dessa criança, ele está entendendo que um pai e uma mãe não está bem,
que essa família está precisando de ajuda, que dentro dessa casa está faltando diálogo, está faltando união, está faltando respeito, coisa que vem de dentro de casa que não está sendo passado. Doutora, eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Agora uma pergunta eu considero uma pergunta muito importante. A partir de quando uma família, no caso um pai e uma mãe, a partir de quando que a senhora acha que deve procurar uma ajuda profissional, no caso uma psicóloga? Desde o momento que eu vejo que algo não está funcionando como deveria. Então, se eu tenho uma criança, a gente atende hoje crianças a partir de 3 anos de idade. Só para você ter ideia. Muitas pessoas me procuram, muitos pais me procuram e perguntam assim, você atende criança a partir de que idade? A partir de 3 anos de idade, a gente já tem condições de atender, começar a atender uma criança. Então, desde que eu perceba de que o funcionamento e o comportamento daquela criança está inadequado, algo não está funcionando como deveria. Entende, Oswaldo? Então, mais uma vez, volta a minha sensibilidade como mãe, como pai. Peraí, o meu filho não fazia isso. Ele não tinha esse comportamento, ele não tinha essas atitudes. Ele está começando a apresentar esse comportamento. Essa é a hora de eu buscar uma ajuda profissional. Só que essa ajuda, ela deve ser procurada o mais cedo possível, o quanto antes possível. E não eu achar assim, não, é fase, vai passar, vai ficar mais velho e vai passar. Eu acredito que muitos pais, eles esperam a coisa ficar bastante complicada para entregar para a senhora, né? Para a senhora moldar. Isso aí, isso daí. Aí é complicado, né? Isso aí. E muitas das vezes são comportamentos que a gente poderia fazer já desde sempre. Você quer ver um exemplo? A pandemia. A pandemia trouxe uma regressão muito grande para as nossas crianças. As nossas crianças foram as que mais foram atingidas e as que mais estão sofrendo. Não são as que mais sofreram, não. São as que mais estão sofrendo. Você quer um exemplo do que as nossas crianças têm sofrido hoje? Acompanhar as matérias dentro de uma sala de aula. Verdade. E por que isso? Porque nós ficamos 2 anos com as nossas crianças fazendo provas de que forma? Online. Online. Consultando quem? O tio? Tio Google. Tio Google, exatamente. Tio Google. Não é isso? Ou seja, não aprenderam nada. Não aprenderam. Isso. Não aprenderam nada. E isso é fato, Oswaldo. Tá? A gente já viu pesquisas aí mostrando pra gente que as nossas crianças, nesses 2 anos, não aprenderam nada. Crianças que estavam sendo alfabetizadas, começando a ser alfabetizadas, regrediram, voltaram. Vai ter que se recomeçar tudo de novo. E isso é muito importante que a gente perceba. Nós não tem como a gente dar seguimento da onde parou. A gente vai precisar voltar para consertar muitas coisas. E as nossas crianças são as que mais têm regredido com isso. Na questão comportamento, isso é a parte cognitiva. Na questão comportamental, nós vimos muitas crianças que já tinham largado fraldas, por exemplo, que voltaram a usar. Crianças que não faziam mais xixi na cama, voltaram a fazer. Crianças que já estavam com a sua fala evoluindo, que retrocederam. Então, respondo a sua pergunta, complementando a pergunta que você me fez. Quando é que eu sei que o meu filho precisa? É prestar atenção nesses detalhes. Então, as nossas crianças hoje são as que mais foram afetadas pela pandemia. 2 anos. 2 anos eu li uma matéria muito interessante e que eu parei para pensar e olhei assim, é verdade. 2 anos que nos foram tirados. Verdade.
2 anos que foram tirados de mim e de você, que já somos bem maiorzinhos de idade, bem maiores de idade. Você imagina esses 2 anos que foram tirados das nossas crianças. Verdade. Fazer só mais uma pergunta para a senhora, que eu acho que eu não devo ter feito, mas eu acho importante, com relação a valores. As crianças de hoje em dia, como a gente estava conversando aqui em off, elas não falam mais senhor, senhora, não pede a bênção. Isso aí a senhora acha que uma questão destrutiva ou faz parte do... Eu tenho uma resposta muito bacana para te dar, para dar para você e para quem está nos ouvindo nessa tarde sobre isso. No século XIX, não está muito passado da gente, que a gente está no 20 ainda, né? No século XIX, as pessoas se cumprimentavam e se referiam umas às outras como Vossa Senhoria. Hoje os nossos jovens se comunicam como VC. É VC. VC. Daqui mais um tempo vai ser, sabe o que somente? O V. É verdade. É verdade, infelizmente. E aí eu vou responder o que você acabou de me perguntar. Se eu não ensino esse valor, se eu não passo que isso faz parte da educação, isso faz parte, né, do comportamento que essa criança deve ter, como é que ela vai fazer? Então, mais uma vez eu vou falar para você. Não tem como a gente sentar pedra nos nossos jovens, crucificá-los se a gente não ensina. Eu não posso cobrar aquilo que eu não ensinei. A senhora considera isso como, de repente, uma evolução cultural? Não, involução. Involução, né? Nós estamos evoluindo em muitas coisas. Não pode chamar isso de evolução, não, né? Não. De jeito nenhum. Não. Eu não posso falar de evolução se não existe educação. Exatamente. E o Alexandre, né? Eu sempre esqueço o nome dele, do jornalista, Alexandre... Sempre esqueço o sobrenome dele. Ele diz uma coisa que eu concordo plenamente. Não há salvação fora da educação. E eu acredito piamente nisso. Então, se as nossas famílias dessem mais valor e a importância devida que a educação deve ter, nós estaríamos vivendo bem melhor. Porque a educação, eu, Erlane Pinheiro Ventura, como profissional, como mãe, como cidadã, eu acredito que a base de tudo é a educação. Com certeza. Então, a gente, infelizmente, sim, estamos evoluindo, porque nós, muitas das vezes, ao invés de educar, nós estamos deseducando. É triste falar isso. Eu lamento muito e falo com muita tristeza de verdade para você. Mas essa é a realidade que a gente vive. E cada vez mais, infelizmente. Então eu acho, e eu quero te dar os parabéns e quero te agradecer por esse convite, né? Muito bom ter voz, né? Dar voz para gente justamente pedir. É um apelo que eu faço para quem está nos ouvindo nessa tarde, porque é mãe, é pai, é um avô, é uma avó, é um tio, é uma tia. Então, estão nos ouvindo. Vamos ter mais cuidado, vamos ter um olhar mais atento para as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes e principalmente os nossos jovens. Nossos adolescentes, principalmente. Os nossos adolescentes, eles estão gritando por ajuda. Eles estão gritando por socorro. E muitas das vezes a gente não está dando a devida atenção que eles precisam. Não considere os seus filhos como aborrecentes, né? Não. São seus filhos, vão ser sempre seus. Oswaldo, filho vai ser sempre nosso. Eu falo isso com a minha filha. Você pode ter a idade que você tiver, 30, 40, 50, você sempre será a minha filha. Então, o meu amor, a minha dedicação, a minha atenção, eu vou sempre dar, eu vou sempre ter. Porque ninguém coloca filho no mundo para desejar o pior para esse filho. Com certeza. A gente põe os nossos filhos no mundo porque a gente quer o melhor deles. Só que a gente precisa entender... Com limites, né?
com limites sempre, com frustrações também, com regras, principalmente com educação acima de tudo. Olha, eu agradeço muito a presença da senhora aqui, doutora Erlane Ventura, psicóloga comportamental, que deu aqui uma aula, né, de psicologia aqui pra gente. E gostaria de perguntar à senhora, a senhora tem mais alguma coisa para complementar aqui pra gente? Só agradecer. Eu fico muito feliz que hoje, né, a gente tem essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre esse tema, e eu espero que eu tenha contribuído, né, para abrir a mente um pouquinho, né, para que os pais prestem um pouquinho mais atenção dos seus filhos. E se precisar de ajuda, a gente está aí para isso, tá bom? Para quem precisar de ajuda, aonde fica o escritório da senhora, o contato? Eu estou com um consultório no Centro Médico aqui de Pádua, na sala 104, primeiro andar, no Espaço Saúde e Beleza. O contato a gente tem no Instagram, o Erlane Ventura, no Facebook, o psicóloga Erlane Ventura, e o contato é o 99201-4891, que é aí para atendimento, para agendamento, para consultas e tudo mais. Repita o telefone mais uma vez, por favor. 99201-4891. E muito obrigada, Oswaldo, por estar aqui. Obrigada a todos que nos ouviram nessa tarde. Que Deus abençoe a vida de cada um e, principalmente, que Deus abençoe as nossas famílias, as nossas crianças. Eu agradeço muito a sua entrevista. Foi, com certeza, muito proveitosa. E eu tenho certeza absoluta que nossos ouvintes também gostaram da entrevista, principalmente ali o pessoal que respondeu em massa ali, que está bem complicado, que não está gostando. Bom. Eu tenho certeza que a senhora espareceu bastante a cabeça deles. No mais o que precisar, nós estamos aí, porque isso aí esse assunto é assunto para parte 2, parte 3, parte 4, e nós estamos aí, sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Oswaldo.